sou a professora Patrícia e hoje na aula vamos ver progressões geométricas. São as nossas PGs. Então vamos ver definição, classificação, exemplos, termo geral, definição, fórmula e exemplos. Então vamos lá, PG. Definição. Progressão geométrica é uma sequência numérica em que, após o primeiro termo, os termos posteriores são obtidos a partir da multiplicação de uma razão Q pelo termo antecessor. Essa razão, ela pode ser encontrada a partir da divisão de um termo da sequência pelo seu antecessor. Então, por exemplo, aí, se eu dividir o A2 pelo antecessor, que é o A1, então vai dar um resultado que tem que ser sempre igual. Então, se eu pegar lá o A3 dividir pelo A2, ou se eu pegar o A5 e dividir pelo A4, tem que dar sempre uma constante, sempre o mesmo resultado, para ser uma PG. As progressões geométricas podem apresentar um número determinado de termos, que são as PGs finitas, ou um número infinito de termos, que são as PGs infinitas. Então, por exemplo, aí, temos a sequência 2, 6, 18, 54, 162 e vejam que tem reticências. Então, significa aí que temos uma PG infinita. A de baixo, 3, 15, 75, 375, 1875. E aí, são apenas esses 5 elementos. Então, PG finita. Classificação. De acordo com o valor da razão, as progressões geométricas, elas podem ser classificadas em constante, quando todos os termos são iguais e a razão é igual a 1. Então, veja lá o exemplo. Todos os termos são 8, razão igual a 1. Óbvio, porque se a gente dividir lá, ó, 8 por 8, vai dar 1. Crescente. Quando o segundo termo, for maior aí que o primeiro e assim sucessivamente, ou seja, o A1 menor que o A2, que é menor que o A3, que é menor que o A4, e a razão deve ser maior que 1. Então, por exemplo, aí, nós temos a sequência 1, 4, 16, 64 e a razão é 4. Então, observem que os termos, vão crescendo. E a razão maior que 1, por isso ela é classificada como uma PG crescente. Decrescente. O segundo termo deve ser menor que o primeiro e assim sucessivamente. Então, A1 maior que A2, maior que A3, maior que A4. E a razão deve ser um número aí compreendido entre 0 e 1. Quando isso acontecer, nós teremos uma PG decrescente. Então, veja lá o exemplo. 27, depois 9, depois 3, 1, 1/3, 1/9 e a razão aí é 1/3. Observem que os valores vão decrescendo, E a razão é 1/3. Oscilante. Os termos são alternadamente negativos e positivos, o que ocorre quando a razão é negativa, ou seja, temos um número menor que 0. Então, por exemplo, temos aqui a sequência 3 menos 6, 12 menos 24, 48 menos 96. E a razão é menos 2. Então, veja lá. Quando eu multiplico 3, que está positivo, por menos 2, eu obtenho menos 6. Quando eu multiplico menos 6 por menos 2, na multiplicação, nós vamos fazer jogo de sinal. Menos com menos, vou ter 12 positivo. Multiplicando 12 por menos 2, vou fazer a regrinha de sinal, mais e menos, eu vou ter menos 24. Menos 24 vezes menos 2 vai dar mais 48.
Mais 48 vezes menos 2, eu tenho menos 96. Então, toda vez que tivermos aí uma razão negativa, nós teremos uma PG oscilante, onde nós vamos ter aí mais, menos, por isso oscilante. Termo geral. Então, vamos aí aprender sobre o termo geral. Então, todos os termos podem ser encontrados a partir de uma fórmula que depende somente do termo inicial e da razão. Então, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, onde o an representa o último termo, o a1 representa o primeiro termo, n é o número ou quantidade de termos e o q representa a razão da nossa PG. Vamos a um exemplo. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, primeira pilha, uma tábua. Segunda pilha, 2 tábuas. Terceira pilha, 4 tábuas. Quarta pilha, 8 tábuas. Pergunta: quantas tábuas terá a 12ª pilha? Então, nós percebemos aí, né, que a quantidade de tábuas em cada pilha determina ali uma sequência que está em PG. Então, observem lá, a primeira pilha seria o nosso primeiro termo, uma tábua. Segunda pilha seria o nosso segundo termo, vale 2. Terceira pilha, o terceiro termo, vale 4. E a quarta pilha, que é o quarto elemento da sequência, vale 8. Então, nós temos uma PG 1, 2, 4, 8, cuja razão ali, ó, vale 2. Por quê? Dividindo o segundo pelo primeiro, nós temos 2 dividido por 1, vale 2. Poderia dividir o terceiro elemento pelo segundo, ficaria 4 dividido por 2, que dá 2. Ou poderia dividir 8 por 4, que também é igual a 2. Então, por isso que é uma PG, né? Porque a razão é constante. E aí, para determinarmos aí o número de tábuas na 12ª pilha, basta nós aplicarmos aí a fórmula de termo geral da PG, onde o AN é o que nós estamos procurando. O A1 é o primeiro elemento da sequência, que é igual a 1. N, quantidade de termos. Se nós queremos na 12ª pilha, então N vale 12. E a razão, nós já vimos que vale 2. Aplicando aí na fórmula do termo geral da PG, obtemos 1 vezes 2 elevado a 12 menos 1. E aí, 12 menos 1 dá 11. Resolvendo essa potência, 2 elevado a 11 dá 2048. Vezes 1 dá 2048. Portanto, na 12ª fila, nós teremos ali, ó, 2048 tábuas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Nosso muito obrigada, bons estudos. Tchau, tchau.